Olá, bem-vindos a mais uma Sintra Tech Talk. Hoje temos connosco a equipa Photobond, bem-vindos. Obrigada. Obrigado por terem aceito o convite. Eu começo sempre por pedir para explicarem como é que foi o vosso início, onde é que nascerem, como é que foi essa primeira fase. Primeiras senhoras. É? Ok. Então, eu nasci em Lisboa, mas toda a minha infância e juventude passei aqui em Mem Martins, não só, mas até agora tenho estado em Mem Martins. Estudei nas escolas aqui da área, na Visconde de Germanha, depois estudei em Rio de Moro, na secundária Leal da Câmara. Quando estudaste na secundária, o que é que tu escolheste seguir? Já tinhas uma área definida? Eu fui para Ciências e Tecnologia, mas com Geometria Descritiva, porque eu queria seguir Arquitetura, mas ainda estava indecisa entre Arquitetura e Engenharia Civil. Portanto, queria deixar as opções em aberto. Ok, muito bem. E, portanto, fizeste aqui o teu percurso todo, seguidinho, e deste o salto depois para que faculdade optaste por Arquitetura? Por Arquitetura, e depois fui para o Técnico de Alameda. Foi lá que fiz o mestrado integrado em Arquitetura. Alright. E tu, Fernando, conta-nos como é que foi o teu percurso? Eu também nasci em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa. Depois eu tive, no início da minha vida, vivi no Cacém, mas passava muito tempo em Leceia, na casa dos meus avós. Estudei lá os 2 primeiros anos do ensino básico e depois vim para o Cacém, estudei no Cacém, estive na escola básica número 3 do Cacém, depois fui para António Sérgio e depois voltei a subir o Cacém para a Gama Barros e no final fui para o Técnico. Também foste para o Técnico. E tu quando estiveste no... Vocês não se cruzaram? Nessa altura, só no Técnico, ok. Às tantas podiam-se ter cruzado antes, não é? Ok. Assim até porque os anos não eram os mesmos. Diz-me uma coisa, quando chegaste ao décimo ano já tinhas mais ou menos definido o que é que querias ir, qual foi a área que seguiste? Foi Ciências e Tecnologias. Ok. Mas já estavas fixado que ias seguir a área de informática? Sim, desde muito cedo. Era para fazer jogos na altura, né? Depois é que eu cheguei ao Técnico e vi que não era bem como eu estava a pensar que era. E mudou um bocadinho o raciocínio. E isso já vinha de quê? Vinha de teu normal ou já era uma coisa familiar? Havia pessoal lá em casa que já gostava de experimentar? Não, acho que vem muito de mim. Acho que a minha mãe também, tenho tios que gostam muito de desmontar as coisas e depois voltar a montar tudo. E acho que também é capaz de ter vindo. Influenciar, não é? Sim. Tu também tiveste alguma influência familiar para essas áreas de engenharias / arquitetura ou foi uma coisa mais tua e a tua família não tem muita ligação? Não, foi uma coisa mais minha. A minha família é mais para a saúde. Ok, tu decidiste... Quer dizer, o meu pai é canalizador, pronto. Portanto, está aí a ligação, mas como eu vivia com a minha mãe e o meu padrasto, então... Claro, está bem, a influência não era assim tão grande. Muito bem, então e Técnico, como é que foi essa bela experiência de passar pelo Técnico? Partilhem aí connosco. Foram 5 anos, foi tudo de seguida ou foi assim aos solavancos? Foi tudo de seguida. Por acaso eu entrei no Técnico e fui para o Tagus Park, né? Na altura havia muito debate do Técnico de Alameda era melhor que o Tagus Park, mas depois havia pessoas que diziam que era a mesma coisa e pronto, eu acabei por ir para o Tagus Park e fiz lá a licenciatura toda. Dizia-se muito também que o primeiro ano e o primeiro semestre era mais complicado. Eu achei que foi mais fácil até de todo o percurso. O primeiro ano, primeiro semestre foi mais fácil, mas acho que também depende muito da experiência de cada um. E tu, como é que foi? Tu fizeste na Alameda? Sim, fiz na Alameda, porque só a arquitetura na Alameda mesmo. Ok, e como é que foi essa tua experiência? Quando chegaste, o curso era aquilo que tu estavas à espera? Não foi ao encontro das tuas expectativas? O que é que... Eu acho que sim, estava bastante alinhado com aquilo que eu estava à espera. Eu estava à espera de uma forte componente de física e das matemáticas e realmente foi aquilo que tu sentes que falta alguma parte prática ao curso ou não? É que a arquitetura até dos que fazem mais trabalhos e metem mais a mão na massa, não é? A ideia que eu tenho sempre das pessoas que fazem arquitetura é que são cursos exigentes, porque tens que fazer imensos trabalhos e aquilo é sempre uma série de noitadas a despachar trabalhos, não é? Portanto é muito laborioso em termos de componente prática. Tu sentes que há esse equilíbrio? É uma coisa bem feita em termos de curso? É assim, é muito exigente e eu, para além da arquitetura, estive envolvida em outros projetos, então às vezes foi assim um bocado complicado, mas também sinto que o Técnico deu-me aquela pica para ser uma pessoa muito trabalhadora e muito focada, porque sem isso nós não conseguimos fazer o curso ritmo, e ficamos para trás, portanto temos de estar sempre ali a correr e tentar manter aquele ritmo de trabalho, porque senão não dá.
Pois isso depois fica para trás, às vezes é muito complicado. Perde-se aquele grupinho, depois começas a ficar para trás, é horrível. E tu, como é que sentiste? O curso era aquilo que tu estavas à espera ou foi um bocadinho uma decepção? Qual foi a tua sensação quando chegaste lá? Eu quando entrei no curso não sabia muito bem aquilo que ia, né? Porque eu nunca tinha programado antes e achava que era muito mais de mexer nos computadores e montar e fazer essas coisas. Depois eu cheguei lá e vi, afinal não é nada disto, né? O curso é muito voltado para a área também da matemática, da física e depois é a programação, todas as disciplinas. E a única coisa que eu senti que faltava no curso era alguma disciplina que juntasse tudo, porque ao contrário da arquitetura que tem projetos todos os semestres, nós no fundo em informática aprendemos as partes todas isoladas, mas nunca aprendemos a juntar tudo num produto completo, não é? Ok. Tu quando tu fazes ali na Alameda e depois fazes ali no Tagus, depois passas para a Alameda para completar o mestrado, como é que foi essa transição ou a segunda fase? A transição foi fácil, eu até continuei matriculado no Tagus Park e só mudei e estava presencialmente na Alameda e foi porque nós estávamos a namorar, então era mais fácil estar lá do que no Tagus Park. Ok, a universidade a juntar aqui os casalinhos. Olha, e tu contaste-me que tinhas ainda durante o curso, tinhas participado já a tua primeira experiência profissional dentro do técnico. Partilha aí como é que foi essa viagem. Ok, então o técnico tem o Fenix, que é um sistema em que é utilizado por todas as áreas, desde a área administrativa, os professores, os alunos, para facilitar no fundo a gestão e a comunicação. E a equipa do Fenix foi uma aula em que eu estava, fizeram uma apresentação, a explicar os desafios e coisas, eu achei aquilo tudo muito interessante e quis também participar, e então fui perguntar como é que eu podia participar, mesmo que pronto, não fosse receber nada, e tive 10 meses a fazer um projeto que na altura, já nem me lembro para que é que era, mas era um projeto à parte, tinha uma interface toda à parte e coisa, mas depois ligava-se ao Fenix, que o Fenix era um polvo gigante com 1 milhão de linhas, agora não sei se tem mais, se tem menos, porque aquilo vai evoluindo, mas foi isso. E depois consegui também, por causa de já ter lá estado e deles terem visto como é que eu trabalhava e isso tudo, consegui ficar numa bolsa lá e pronto, acabou por também ajudar no último ano. Ok, boa. Tu tiveste alguma experiência profissional durante o curso ou estavas 200% dedicada a fechar as cadeiras e a terminar aquilo? Sim, estava dedicada a foco fazer total, só o curso, não é? sim. Foco total. Olha, partilhem lá connosco. Portanto, tu tiraste arquitetura, acabaste por vicissitudes da vida, acabaste por não seguir a arquitetura, decidiram juntar-se e criar o vosso primeiro projeto empreendedor, digamos assim, não é? Vocês quando estavam nessa fase de terminar o curso e olhar para a frente para ver o que é que iriam fazer, qual foi esse primeiro projeto? Qual foi a vossa ideia? O que é que queriam criar? O que é que queriam desenvolver? Na verdade, nós acabámos por não desenvolver aquilo que nós queríamos. O que nós queríamos desenvolver era uma forma de juntarmos um pouco aquilo que nós dois tínhamos trabalhado, não é? Nós queríamos fazer uma forma das pessoas conseguirem ver as casas utilizando realidade virtual, porque o meu mestrado tinha uma componente forte de multimédia. Ok. Então queriam juntar então a informática com a área do imobiliário. Exatamente, okay. Que era para as pessoas conseguirem ver as casas antes delas existirem, ou como se fosse um jogo, ou como se fosse com aqueles óculos que há agora de realidade virtual. E era um pouco essa a nossa primeira ideia de que queriam lançar, daquilo que queríamos lançar, era isso. Mas acabámos por depois ser levados numa direção bastante diferente, porque tínhamos as contas para pagar e pronto, não dava logo. O mercado, não é? A realidade bate à porta e aparecem outras oportunidades. E o que é que acabaram por fazer? Quais foram os primeiros projetos que se envolveram? O primeiro projeto que nós fizemos foi até para... É um pouco parecido com o site de um hotel, mas na verdade é para um acampamento de uma igreja, que eles têm vários eventos ao longo do ano e as pessoas vão lá, registam-se e depois eles conseguem tirar listagens e fazer a gestão toda a gestão de quem é que vai, de onde é que vem e essas coisas todas. E depois de nós termos lançado esse projeto, então começámos a trabalhar com o meu tio, que já vendia software da SAS, e às vezes os clientes vinham ter com ele e pediam alguma coisa mais específica, ou para conseguirem analisar melhor os dados, ou para conseguirem controlar melhor os estoques,
e acabou por ser um pouco esse tipo de projetos que nós fomos desenvolvendo ao longo medida, não é? Sim, ao longo dos primeiros Tu anos. sentiste dificuldade em transitar para esta área digital? Como é que foi esse teu processo? Ou qual foi os upgrades que sentiste necessidade de fazer para poder dar resposta a estas áreas? Eu tive que fazer alguns cursos online sobre UX e UI design, porque pronto, o design é uma base e na arquitetura temos o design, mas a interface é diferente de desenhar uma casa, então tive que perceber as bases dessa área e desde então tenho vindo a trabalhar e a procurar evoluir, porque também é uma coisa que está sempre a mudar, então temos que estar sempre em cima do acontecimento e daquilo que se faz. Claro, para poder acompanhar as tendências. Muito bem, feitas essas primeiras experiências, quando é que surge, em que fase é que surge aí a vossa ideia de criar o Photobond? Como é que apareceu? O Photobond surgiu um pouco porque nós tivemos algum feedback negativo da parte dos convidados do nosso casamento, em que diziam que os fotógrafos enganaram-se nas encomendas, e que enviaram fotografias em que não se via bem a cara das pessoas porque estava muito escuro, e então surgiu um pouco daí, e a nossa ideia nem era tanto começar logo pelo reconhecimento facial e fazer logo uma coisa diferente, era simplesmente tentar resolver esse problema da comunicação de uma forma que as pessoas conseguissem encomendar as fotografias e estar logo ali tudo explícito o que é que foi encomendado, para as pessoas depois não virem reclamar. Era um pouco nessa lógica. E foi logo em 2017, portanto, no final do ano, nós começámos a pensar nisso, só que nós apercebemos que já havia muitas soluções destas, portanto, se os fotógrafos não estavam a usar, era porque não tinham interesse nesse tipo de soluções, e entretanto a ideia ficou na gaveta durante um ano inteiro. A marinar, não é? Há sempre imensos projetos na gaveta, não é? Volta e meia a gente abre a gaveta, deixa lá fechar, é a altura de ir buscar isto. Tu sentiste que a nível desta área havia ainda coisas que podiam ser feitas de forma diferente? Foi isso que te motivou também a arrancar com isto, com o Photobond? Sim, com certeza, porque das experiências que nós tivemos nos casamentos sentimos que realmente a forma como se vendem as fotografias e como as pessoas fazem as encomendas ainda é muito século passado, então achámos que... Eu acho que é igual desde sempre, quer dizer, não é? Não é igual desde sempre, que passou-se a imprimir, não é? Mais rapidamente, e antigamente se calhar não era assim, mas quer dizer, já deve ser igual desde os anos 80, pá, aí, não é? Não deve mudar muito, suponho eu, não é? Sim, em princípio igual. Nós até, das entrevistas que fizemos com os fotógrafos, aprendemos também muito sobre como é que era feito antigamente, que o fotógrafo tinha que sair do casamento, ir para o estúdio e depois revelar as imagens e levar. E era assim um stress enorme. Pois, que eles agora já têm a vida um bocadinho facilitada em imprimir lá. Qual é a tendência que vocês sentiram que estava a acontecer que permite um produto como a Photobond aparecer? Qual é a tendência que vocês sentem que está agora a acontecer no mercado? Ok. Nós vimos que, por exemplo, já há fotógrafos que desistiram de vender as fotografias, eu acho que porque não tinham encontrado ainda uma solução que fizesse sentido naquilo que se faz no mercado do casamento e que tivesse alinhado com as novas gerações também, porque uma coisa que nós vemos nos casamentos é o pessoal agarrado ao telemóvel. E nós pensámos, e que tal se nós estivéssemos dentro do telemóvel deles e os fotógrafos conseguissem fazer, portanto, as vendas dessa maneira e toda a gente conseguisse juntar as imagens do casamento numa só galeria, de uma forma privada. Sentimos que fazia sentido para a nova geração, porque o pessoal todo agarra-se aos telemóveis, é tudo muito rápido, quer tudo também para meter nas redes sociais, então o Photobond vem um bocado dar resposta a isso. Ao contrário daquilo que nós vimos nos casamentos, em que são fotos penduradas na parede ou num monitor de computador, as pessoas depois não conseguem... Depois o pessoal anda a tirar fotos, a foto que está no... Pois, No monitor de computador é que não faz sentido nenhum, não é? Porque a pessoa fica ali a ver as fotos, a passar, para toda a gente, e primeiro que passa uma foto tua, não é? E se distrais um bocadinho para a tua foto já não viste, não é? Acaba por não fazer muito sentido. E realmente aqueles murais de fotografias não é bonito. Esteticamente não fica lá muito bem. É verdade. Olha, e nas vossas interações, portanto, o vosso projeto já passou por várias fases, não foi logo à primeira, não é? Vocês sentiram... o que é que vocês, quando iniciaram e foram falar com os fotógrafos, qual era a vossa ideia e o que é que conseguiram validar e o que é que não conseguiram validar? Qual era a ideia com que vocês iam e depois de falar com eles, o que é que tiveram que mudar? A ideia com que nós íamos era oferecer uma ferramenta aos fotógrafos que lhes permitisse poupar o tempo da edição
e ao mesmo tempo ajudar a vender mais. Nós acabamos por falar com muitos fotógrafos que já vendiam as fotografias online, mas o que acontece é, às vezes tentam vender digitais e as pessoas não compram fotografias digitais, compram o físico. Os digitais, a expectativa é que elas possam descarregar e não estarem a pagar. E não querem pagar, não é? Exatamente. E se formos analisar, nem faz sentido pagarem, porque os noivos já pagaram pelo serviço, não é? Exato. Portanto, essa foi uma das tendências que nós reparámos, que foi um bocado de um desencontro de expectativas entre aquilo que nós queríamos e aquilo que eles queriam, porque os fotógrafos, muitos deles já têm as suas soluções de venda online e depois, pronto, metem lá 1000, 2000 fotografias e as pessoas que andem à procura das delas, né, que não sei se alguma vez já passaste por essa experiência de estar à procura numa galeria com 2000 fotografias para encontrar as 20 em que tu estás e tu desistes a meio. Claro, nós tivemos, a foto, não é? Nós tivemos essa experiência no final do ano passado e nós desistimos, porque, quer dizer, eu nem sabia se as minhas lá estavam, não é? Mas chegas lá e não há nenhuma tua de frustração. Exato, então acabou por ser um pouco isso que aconteceu. Nós reparámos que os fotógrafos também não tinham muita abertura para mudar o sistema que eles já estavam habituados a usar e também não tinham abertura para pagar mais, porque nós com o reconhecimento facial temos custos que as outras plataformas não têm. E nós sentimos um pouco isso e acabámos por ver que nós tínhamos que ir vender diretamente aos noivos, porque acabam por ser os noivos que mandam um bocadinho na direção do mercado. Ok, então houve aqui um bypass e o fotógrafo deixou de ser o vosso cliente e o vosso cliente passa a ser então os noivos. Como é que vocês condicionaram a proposta de valor para os noivos? Como é que vocês lhes fazem essa proposta? No fundo, nós baseamos muito também na experiência que nós tivemos enquanto noivos, porque nós casámos em 2017 e temos fotografias que não vemos e nunca vamos ver e nunca nos vão enviar. Então o Photobond acaba por ser o sítio onde as pessoas podem fazer o upload, ou seja, a pessoa já não tem que estar a dizer enviem para o e-mail ou mandam por WeTransfer, fica tudo junto na aplicação. E também temos um serviço de, como é que eu ia dizer, o reconhecimento facial? Não, de escolher o fotógrafo, de contratação. Um serviço de contratação de fotógrafos a um preço que consideramos que é mais justo, porque há uma variação muito grande de preços, mas às vezes o mais barato, que é para onde muita gente vai, não tem aquela qualidade que poderia ter. Então nós decidimos que na nossa plataforma teríamos fotógrafos com qualidade a um preço justo. É uma das propostas de valor que nós fazemos aos noivos. Ótimo, assim conseguem ter um produto de maior qualidade a um preço mais acessível. Exato. E vocês conseguem e libertam o fotógrafo de algumas das responsabilidades, certo? Correto. Por isso é que também conseguem um preço mais simpático. Muito bem. O que é que vocês estão a ver agora nos próximos passos? Sei que já conseguiram fechar a primeira venda, que é sempre um momento marcante do primeiro casamento. Correu tudo bem? Casaram, a noiva não fugiu? Não, ótimo, ainda bem. Por acaso foi a noiva que se atrasou um bocado. A noiva que se atrasou? Sim, mas correu tudo bem. Mas pronto, casaram, não há problema. Próximos passos, o que é que vocês estão a pensar? Sei que pronto, estão nesta primeira fase, né? Estão a validar. Mas assim, em termos de horizonte, o que é que vocês planeiam fazer? Estão focados no mercado português para já? Sim. Para onde é que pensam crescer depois? Nós primeiro ainda estamos a tentar muito consolidar aqui no mercado de Lisboa e depois vamos tentar começar a crescer a nível nacional. Nós estamos ainda a desenvolver a aplicação primeiro e a tentar limar todas as arestas e pôr aquilo tudo perfeitinho. Estamos também a desenvolver ferramentas que vão permitir aos nossos parceiros, porque temos tido muito interesse da parte do Wedding Planners também. Boa. E estamos a ver se conseguimos dar-lhes ferramentas para eles conseguirem mais facilmente criar os eventos, sem terem que nos estar a ligar e fazerem um pouco a gestão daquilo que fazem, das compras que nos fazem a nós e conseguirem fazer tudo numa plataforma. No fundo, o nosso objetivo é informatizar. Claro, o processo. E automatizar. Automatização o máximo. Vais ter que atender todos ao telefone, nunca mais sabes. Olha, e onde é que se está a casar em maior quantidade? Qual é o vosso grande mercado? A nível mundial? Sim, a nível mundial. Onde é que há mais casamentos? Mais casamentos, neste momento, é na China. Ou Índia. Ou na Índia. Mas é mais casamentos porque eles são mais ou mais casamentos porque se casa mais em porcentagem? Os dois. As duas coisas? Na China é os dois, sim.
a média... Está tudo a acontecer na China, não é? Eu acho que vou pegar nas coisinhas e vou mandar, vamos todos para a China. Nós pensámos também levar o Photobond para a China, mas tivemos algum receio quando começámos a ler como é que funcionavam as leis de importação de lá e etc. Nós percebemos que nós não vamos conseguir vender a aplicação diretamente lá, tem que ser através de uma empresa que seja de lá, e essa empresa pode absorver a nossa tecnologia e nós ficamos impedidos de entrar lá de outra forma, ou seja, também podem ir lá abrir uma empresa, mas temos que ter alguém que seja de lá. Tens de ter um sócio chinês. Exato. Acaba por ser assim um bocadinho mais fechado de entrar. Ok. Mas pronto, disseste que era Índia e China, Sim. onde estão... Pois que é onde há mais pessoas. E onde são mais tradicionais também. Ok. Mas os casamentos são iguais? É a mesma lógica ou é diferente? Não, daquilo que nós tivemos a pesquisar, os casamentos na China são bastante diferentes, mas valoriza-se muito a fotografia. Ok. Na China está muito na moda também as viagens para tirar fotografias antes do casamento, porque o casamento lá é só 4 horas que dura e depois aquilo tem tudo uma hora muito certinha, por causa dos rituais e daquelas coisas todas, e não há tempo para a interação com os convidados, nem para as fotografias como aqui. Então as fotografias lá são tiradas antes, em que... É um serviço diferente, ok. Não é bem o foco da Photobond, certo? Exato. Alright. Então olha, e partilhem comigo, em termos daquilo que tem sido esta vossa curta mas intensa viagem, desde que iniciaram aí o processo de lançarem-se por conta própria, logo de cabeça e logo a pagar contas, portanto não havia... aquilo que tem sido uma boa prática e aquilo que tem sido uma má prática da vossa experiência, para partilharmos aí com quem está a pensar lançar negócios. Uma boa prática é ouvir, filtrar e aplicar aquilo que os clientes e todas as pessoas que são interessadas nos nossos produtos ou nos nossos serviços dizem. Porque é muito fácil nós ouvirmos e ignorarmos. Sim, especialmente se não dizem o que a gente quer ouvir. Exato. O mais fácil é a gente ignorar, não estás a perceber o que é que eu estou aqui a fazer e pronto. Mas também é muito importante filtrar, porque por vezes a opinião de uma pessoa não é a opinião de toda a gente e nem vai levar-nos no sentido certo. Então é muito pesar aquilo que é dito e depois aplicar aquilo que nós vemos que, ok, se nós aplicarmos isto, vamos fazer os clientes mais felizes. E com isso eles vão ter maior adesão. Muito bem. E uma má prática? Uma má prática é nós deixarmos levar por tudo o que nos dizem, porque nós sentimos várias vezes a vontade de acabar com o Photobond, porque às vezes o feedback era muito negativo e depois vinha um que era muito positivo e então nós ficávamos assim um bocado a viajar na maionese. Portanto, eu acho que realmente nós temos que saber pesar aquilo que ouvimos e saber apenas aproveitar aquilo que faz sentido para o negócio e que faz sentido para nós também. Ou seja, acaba por ser a boa prática e a má prática é um complemento das duas coisas, ou seja, é o feedback com conta, peso e medida e em dimensão suficiente para que a amostra, né, e o erro possa-se ficar dissipado na totalidade das pessoas. Pois é, olha, muito bem, os meus parabéns pelo vosso projeto, que corra tudo bem, que haja muitos mais casamentos. Estava na moda o pessoal deixar de casar, mas espero que essa moda ultrapasse, se bem que também há a vertente das festas de divórcio agora, não é? Portanto, quem sabe, se quiserem fazer a mesma coisa. Muito bem, já sabem, se quiserem assistir a conversas com empreendedores, subscrevam o nosso canal. Até breve.